Colossenses 3, meus irmãos, Colossenses 3, do 12 ao 17, seguindo a exposição da palavra do nosso Deus, nesta epístola do apóstolo Paulo, vamos ouvir o que o nosso Deus tem para nos falar na noite de hoje. Nós vamos ler a palavra e logo em seguida falaremos com o nosso Deus. Assim nos diz o Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a leitura da santa e inerrante palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nosso Deus e Pai, fala ao nosso coração, edifica a tua igreja nesta noite, que o Espírito do Senhor nos ilumine, pois queremos compreender a tua palavra, ó Deus, não apenas compreendê-la, queremos vivê-la, ó Deus, queremos praticar a tua palavra a fim de glorificarmos o nome do Senhor. Abençoa o rebanho do Senhor e edifica-nos nesta noite. É o anseio do nosso coração, é a súplica dos nossos lábios ao Senhor nesta noite. Fala ao coração do teu povo e mostra-nos Cristo Jesus. É o que desejamos nesta noite, para a tua glória, no nome dele. Amém. Você almeja relacionamentos saudáveis? Você deseja relacionamentos saudáveis na sua casa, na igreja, no seu trabalho? É o que você tem almejado? O que você tem feito para isso? O que você tem feito para construir bons relacionamentos? Como tem buscado os bons relacionamentos na sua vida? Nesta noite, nós veremos a partir deste texto que lemos, exatamente princípios, virtudes da palavra de Deus, que devem fazer parte da nossa vida, que nortearão a maneira como nos relacionaremos uns com os outros. A grande verdade, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui que nós adquirimos uma nova vida em Cristo. Nós temos uma nova identidade. Não somos mais as velhas pessoas de antes. Não somos como aquelas pessoas antes da conversão. Após a regeneração em Cristo, nós assumimos uma nova identidade. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. A última mensagem nesta carta nos mostrou exatamente isto, que, tendo em vista que morremos e ressuscitamos com Cristo, nós precisamos fazer com que a indecência, a imoralidade do coração seja morta, seja extirpada da nossa vida. Aprendemos igualmente que nós precisamos abandonar hábitos que prejudicam o nosso convívio social, como por exemplo, no versículo 8, que ele fala sobre a ira, ele fala sobre a indignação, ele fala sobre a maledicência, a maldade, a linguagem obscena do falar. Todos esses hábitos devem ser
expurgados, desvestidos da nossa vida, a fim de obtermos uma boa convivência social. E o motivo por isso, para que vivamos desta forma, é exatamente porque nós somos uma nova criação. É o que ele fala no versículo 9. Esta é a base, esta é a razão para abandonarmos certas práticas, certos estilos, para que Cristo seja refeito em nós, a nova criação ela seja concretizada na nossa própria vida. No versículo 9 ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, que se refaz, e vos revestistes, versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em outras palavras, a nossa vida deve expressar Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Por isso, meus irmãos, nesta noite, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: vistam-se das obras do novo homem em Cristo. Vistam-se das obras do novo homem em Cristo. Como você deve se vestir das obras do novo homem a fim de ter bons relacionamentos? Em primeiro lugar, revestindo-se do amor de Cristo. Revestindo-se, em primeiro lugar, do amor de Cristo. Você não terá boa convivência em casa, fora de casa, se você não amar. Mas não é amar de qualquer forma, não é amar apenas com palavras, é amar como Cristo amou. Vistam-se, revistam-se do amor de Cristo. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem nesta noite. O amor de Cristo, irmãos, faz-nos entender que o corpo de Cristo, ele não tem preconceitos em relação a raças, a gêneros, se é um homem ou se é uma mulher. A Bíblia não faz essa distinção, pelo contrário. Ainda no versículo 11, ele diz que em Cristo não há distinção entre grego e judeu. Não existe distinção entre circuncidados e incircuncidados. Não importa se a pessoa foi circuncidada ou se ela não foi circuncidada. Não importa se ela é ou não uma pessoa educada ou não. Mas em Cristo nós somos um só corpo. E como um só corpo, nós precisamos viver. Por isso, no versículo 12, ele fala: tendo em vista que nós nos tornamos uma nova criação em Cristo, agora nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus. Olha que coisa interessante. Tem gente que tem muita dificuldade de falar sobre eleição, né? Tem gente que a palavra eleição gera uma certa estranheza e um certo incômodo do coração. Mas a Bíblia não tem esse incômodo. A Bíblia simplesmente diz: antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu em Cristo. Em Cristo Jesus nós fomos escolhidos pelo Senhor. E por esta razão, Paulo diz: revistam-se como eleitos de Deus. Isso nos mostra que a eleição, ela não é abstrata apenas. Não se trata apenas de uma doutrina. Não se trata de algo puramente teórico, sem sentido algum na vida do povo de Deus. Pelo contrário, a eleição de Deus na sua e na minha vida afeta tudo o que nós somos, afeta a nossa vida pessoal, afeta a nossa vida social, relacional. O que nós somos em casa, na igreja, no trabalho, precisa exatamente refletir que nós somos um povo eleito. Nós somos um povo santo, nós somos um povo amado, separado por Deus, para a glória de Deus e para a edificação do povo de Deus. Se você é uma pessoa truculenta, se você é uma pessoa que não consegue perdoar, se você é uma pessoa que não consegue ser amável com as pessoas, você não reflete a eleição de Deus na sua vida e não reflete o amor de Cristo na sua vida. Veja que o apóstolo Paulo, para isso, ele
anula aquela segunda lista que nós vimos lá no capítulo 3, versículo 8, que fala sobre a ira, sobre a indignação, que fala sobre a maledicência, que fala sobre a linguagem obscena do falar, anula exatamente com mais 5, com uma outra lista de 5 virtudes. Olha, você tem aqui 3 listas. A primeira lista de imoralidade sexual, com 5 vícios. Você tem a segunda lista, com 5 hábitos relacionados à língua, à fala, que prejudica o convívio e a convivência das pessoas, a relação das pessoas. E agora ele se vale de uma terceira lista, falando sobre 5 hábitos positivos. Quais são eles? Ele fala aí: revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O primeiro da lista, de ternos afetos de misericórdia, ou seja, com uma misericórdia profunda, entranhável, que emana das entranhas. Essa é uma tradução literal, trazendo a ideia de que a misericórdia tem que brotar do coração, tem que emanar da sua alma, do seu mais íntimo ser. Não pode ser superficial, não pode ser hipócrita, falsa, ela tem que ser verdadeira. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Ele fala sobre ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Longanimidade aqui é paciência, o ânimo longo, é a pessoa que não se estressa com facilidade, que não explode com facilidade, né? Como falei lá sobre a ira e sobre a indignação, que é como um forno aceso, que não apaga e que continua aceso, ardendo em ira, ardendo em raiva. O verdadeiro cristão, ele é paciente. E essa é uma das características do amor. O amor tudo sofre. O amor é paciente, não é assim? Que o apóstolo Paulo define no capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor é exatamente isso, meus irmãos. E por isso, então, que o apóstolo Paulo, ele demonstra que, de que forma você pode expressar esse coração gentil, esse coração, esse caráter afável, amoroso, né, que se reflete nas misericórdias, na bondade, na humildade. Alguém que não está preocupado com posição social, mas está preocupado com a glória de Deus, com o bem-estar do seu próximo, que trabalha pelo benefício do outro. Essa é uma pessoa humilde, ela não é focada nela mesma, ela é focada em Deus e focada no outro. Como nós podemos demonstrar todas essas virtudes? Versículo 13: suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Olha, se Paulo está pedindo para que você suporte as pessoas, certamente é porque tem muita gente na igreja que não é fácil de suportar. São irmãos em Cristo, lavados e redimidos no sangue de Cristo, mas tem alguns irmãos que são difíceis, não tem? Tem alguns irmãos que têm comportamentos estranhos, jeito de falar, jeito de ser, jeito de pensar, jeito de viver. E o que a Bíblia ensina? Você tem que suportar essas pessoas. Você tem que suportar pacientemente, de forma firme, de forma consistente. Então, isso aqui contrasta exatamente com o espírito iracundo, com o espírito explosivo, né? A ideia é: anule esse espírito rançoso, ranzinza, sendo alguém que suporta firmemente os outros. Mas não apenas suportar, porque as pessoas, muitas vezes, elas vão pisar na bola com você. Muitas vezes elas vão falhar com você. Seu esposo vai falhar com você. Sua esposa vai falhar com você, ela vai ser falha. Um dia ou outro, o seu filho vai ser falho com você, ele vai te ferir, ele vai te agredir. Às vezes, o seu pai vai ser duro demais, e a sua disciplina vai passar da medida. O seu coração ficará entristecido. E você tem duas opções: ou você fica irado e acumula no seu coração um ressentimento que não vai produzir absolutamente nada na sua vida, a não ser decepção, chateação, mágoa, e você vai levar isso para o resto da sua vida. Ou então você suporta e você perdoa. A Bíblia nos chama a suportar uns aos outros,
A Bíblia nos chama a perdoar uns aos outros, porque este é o caráter de um homem, de uma mulher, que foram alcançados no sangue do Cordeiro de Deus, que se tornaram novas criaturas, por parte da obra de Jesus Cristo na sua vida. Veja que todas essas virtudes que nós temos aqui, elas refletem o caráter de Deus e o caráter de Cristo. Cristo é cheio de misericórdia. Quantas vezes o Senhor teve uma misericórdia que produzia, que vinha de dentro do seu próprio coração. Ele é bondoso, ele é humilde. Ele mesmo fala que ele é humilde. Ele é paciente. Ele é manso. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave. Porque eu sou manso e humilde de coração. Então todas essas virtudes, elas refletem o caráter de Cristo, meus irmãos. Todas elas. E por esta razão, o texto fundamenta o seu perdão exatamente no perdão de Cristo. Veja que no versículo 13, ele diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Cristo nos perdoou, entregando-se na cruz do Calvário, sofrendo o mal que você cometeu. Se Cristo foi movido por tamanha misericórdia, compaixão, se Cristo suportou a cruz por causa de você, por que você não deveria oferecer perdão, se Ele perdoou? Às vezes nós precisamos falar uns para os outros, e falar: meu irmão, o seu jeito tem produzido um mal-estar entre nós, mas é importante que você reveja a sua maneira de ser, para caminharmos bem. Nós precisamos ajudar uns aos outros no crescimento espiritual. Todos nós sabemos, irmãos, que às vezes o nosso próprio jeito, às vezes você, às vezes eu, tem dias que nós estamos insuportáveis. E nós precisamos agir com essa franqueza, uns com os outros. E temos a inclinação para perdoar. Sabe por quê, meus irmãos? O que faz da sua casa ser uma casa tão harmoniosa? O que faz da sua casa ser uma casa cheia de alegria e feliz? Olha para a sua casa, seu convívio com seus filhos. Conflitos, eles são naturais, eles existem. Mas olha para o seu convívio com seu esposo, olha para o seu convívio com os seus filhos, com suas filhas. Você vai perceber que existe uma boa harmonia, uma boa convivência. Não é assim? Você olha para a sua casa e fala assim: meu Deus, como eu sou feliz. Como eu sou feliz pelos filhos que tenho. Sou feliz pelo esposo, pela esposa que tenho. Mas o que faz esta casa ser tão harmoniosa? É porque ela está atada, ela está amarrada, vinculada ao amor de Cristo. O apóstolo Paulo diz: porque é possível uma igreja, ela ser composta de gentios e judeus, de gente inteligente e gente não inteligente, de gente culta e gente não muito culta, de bárbaros, de escravos, naquela época. Por quê? Por causa do vínculo do amor. Ele diz aí no versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. A ideia aqui é: revistam-se acima de tudo do amor. Porque o amor é esta atadura, é este vínculo, esta liga, que faz com que a misericórdia, a bondade, a mansidão, o espírito longânimo seja possível no meio da igreja de Cristo. Você não vai ser misericordioso se você não ama. Você não vai conseguir perdoar se você não ama. Você não vai conseguir suportar se você não ama. Se você não é uma pessoa que cultiva o amor de Cristo no seu coração, você não será capaz de viver
bem com as outras pessoas. É por esta razão, irmãos, que nós precisamos nos revestir do amor de Cristo. Nós aprendemos com Ele como devemos amar e como devemos refletir o seu caráter no nosso convívio. Deixa eu perguntar, você ama a sua família? Você ama os seus filhos? Você ama a sua igreja? Você ama os seus irmãos? Você ama os seus irmãos? Você ama a sua liderança? Você ora por ela? Você busca conviver bem com ela? Você é uma pessoa ligada a essas pessoas? Você tem sido misericordioso, gentil, afável? Hoje pela manhã nós ouvimos aqui falar sobre a igreja perseguida. Um povo que sofre e que nem sempre sabemos. Rostos secretos que a gente não conhece, que a gente não vê. Vidas ocultas, mas que são nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo. Como é possível mostrar gentileza por essas pessoas, dobrando os nossos joelhos, clamando em favor delas, suplicando por elas? A igreja do Senhor precisa ser marcada pelo amor de Cristo. A igreja presbiteriana aliança precisa ser marcada pelo amor. As pessoas precisam ver em nós a capacidade de amar, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e como Ele demonstrou a fazer. Ame como Cristo amou. É a grande exortação que nós temos aqui na palavra de Deus. Vistam-se das obras do novo homem em Cristo, em primeiro lugar, revestindo-se do amor de Cristo. Em segundo lugar, revestindo-se da paz de Cristo. Somos chamados a nos revestir do amor de Cristo. Mas agora, a partir do 15 ao 16, o apóstolo Paulo nos conclama a nos revestirmos da paz de Cristo. Veja que ele fala aí no versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Paz aqui não é a paz interior, não é a paz interna do coração, né? Você tem paz com Deus, é por isso que você está aqui em adoração. Você está em comunhão com Deus, você pode buscar a Deus em oração, você se sente tranquilo, você pode cantar esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, eu não olho as circunstâncias, eu olho o meu Senhor. Esta é a paz que Cristo alcançou para você na cruz do Calvário. Mas a paz que o apóstolo Paulo está falando aqui é a paz que Cristo dá. A minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. O Senhor Jesus nos deu a sua paz. E por isso então o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 14, versículo 19, ele pôde dizer à igreja de Roma a seguir a paz de Deus, a paz de Cristo na edificação do corpo do Senhor. Esta é a paz que nos é entregue. Nós vivemos na esfera desta paz. Por que é possível vivermos bem, irmãos? Por causa da paz de Cristo. É a paz de Cristo que nos envolve. Devemos nos encarnar dela. Devemos trazê-la para o nosso convívio, no lar, na igreja, onde estivermos. Nós precisamos ser tomados por esta paz. É esta paz que une povos, que une raças, como Efésios no capítulo 2 deixa claro. Jesus Cristo veio e evangelizou paz e derrubou o muro que dividia gentios e judeus. Esta paz unificou pessoas, tornando-as um único corpo, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é a paz que deve arbitrar as nossas preocupações conflitantes na igreja. Então, quando você estiver em conflito com alguém, quando algum problema estiver fluindo na sua casa ou na igreja, o que deve governar as suas ações, os seus pensamentos, suas palavras, é a paz de Cristo.
É a paz de Cristo que deve regular a maneira como você vive, a maneira como você se porta, a maneira como você trabalha, a maneira como você faz com as pessoas. A paz de Cristo é o árbitro. Você consegue pensar numa partida de futebol? Hoje nós podemos ver muitos problemas em jogos, né, por vezes muita confusão, e quase sempre nós voltamos para casa reclamando, às vezes, do árbitro que permitiu ou facilitou uma partida por causa de alguma falha sua. Mas um árbitro é quem regula o comportamento, é quem afina, quem ajusta. Ele é quem coloca em ordem uma partida. Se ele não estiver ali, os jogadores farão tudo de errado, à sua maneira. Por isso, quando você vai ajustar um conflito em casa ou na igreja, você não segue o seu coração. Você não faz o que o seu coração diz. Porque se você segue o seu coração, você corre o risco de afundar ainda mais a relação. Não faça o que o seu coração pede para você fazer, mas faça o que a paz de Cristo requer de você. A paz de Cristo requer harmonia. Então pense, meu irmão, antes de falar alguma coisa, pense como você deve agir com o outro, de acordo com Cristo, de acordo com a sua paz. Antes de você falar, pensar, antes de você evidenciar relacionamentos por meio dos seus gestos, pela maneira como você fala, pela maneira como você expressa aquilo na sua face, na sua postura, pense na paz de Cristo, como Cristo quer que você haja, como Cristo quer que você diga ao outro. Não fale nada de forma precipitada, porque você pode prejudicar ainda mais o convívio. Desta forma, alguém, por exemplo, que se distancia do outro, porque não consegue mais conviver com aquela pessoa por causa de conflitos, de falhas do outro, ela está prejudicando o corpo de Cristo. Eu me lembro de um amigo, muito querido, por sinal, que quando entrou em conflito com outro irmão da igreja, quando terminava o culto, ele não conseguia ficar para o café. Ele não conseguia ficar ali no convívio da igreja. Ele simplesmente descia e ficava no seu carro esperando sua família descer para eles irem embora. Essa não é a melhor forma de se resolver um conflito. Um conflito não se resolve desta forma. Um conflito se resolve por meio da paz de Cristo. É o que o texto bíblico diz. Seja a paz de Cristo, e aqui é um imperativo, não é opcional. Seja a paz de Cristo o árbitro, quem arbitra o vosso convívio e a vossa relação, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Por que a gratidão entra aqui, irmãos, quando ele está falando de paz? Porque a paz é o que nos proporciona viver bem com Deus, e a paz é o que nos proporciona convivermos como pessoas em Cristo Jesus, em harmonia, em amizade, né? Pedro disse isso lá na sua carta: sejam fraternalmente amigos. Adolescentes, os melhores amigos de vocês têm que ser aqui da igreja. Crianças, seus amigos têm que ser daqui da igreja. Me preocupa às vezes quando os pais procuram desenvolver amizades mais fortes nos seus filhos fora da igreja do que dentro da igreja. Às vezes, são as amizades lá fora, das festinhas, das festividades, das confraternizações, que vão desvirtuar o coração do seu filho. É nesse contexto de paz, na esfera de uma vida com Cristo, Ele que nos deu a paz, é que nós precisamos desenvolver uma vida como família, um povo marcado pela amizade, um povo marcado pelo amor de Cristo. Ele segue aí o seu raciocínio, e você não pode fazer a leitura do versículo 15 sem ler o versículo 16, eles estão juntos. A paz de Cristo deve governar o seu coração. E como a paz de Cristo governará o seu coração? Pela palavra que deve habitar a sua vida. Dá uma olhadinha aí no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Deixa eu explicar isso aqui. Você precisa habitar na palavra, para que a palavra habite em você. Você precisa habitar na palavra, para que a palavra habite em você. Eu posso te fazer um convite para ir na minha casa? E você pode me visitar, e você pode conhecer todos os cômodos da minha casa. Você pode tomar um café comigo ali, por 1 ou 2 horas, mas vai chegar um tempo que você vai desejar a sua casa. Porque a minha casa não é a sua casa. A casa significa conforto. A casa significa segurança. A casa significa bem-estar. Tem um lugar melhor do que a sua casa? Eu confesso para os irmãos, eu gosto da minha casa. Eu gosto de estar na minha casa. Feriado, aquele tempo que você tem para descansar, a sua casa é o melhor ambiente. Tem muita gente que gosta de sair, de passear, isso é bom, mas nada se compara à sua casa. Você passa o dia fora, um tempo fora, e você começa a ficar em desespero, porque é bom o seu sofá, é bom a sua cama, o seu quintal, se você tem, é bom ficar ali de boa, assistindo a sua TV. Então, casa é sinônimo de bem-estar. Casa é sinônimo de segurança. Agora, pense o seguinte, tudo que você pensa a respeito da sua casa como bem-estar, aplique isso à palavra de Deus. Não existe lugar melhor para habitar do que na Escritura. A Escritura é o que deve governar os nossos pensamentos. É o que deve governar as nossas ações, as nossas palavras. Se você habita na palavra, ela habitará ricamente, abundantemente, profundamente no seu coração. E quando você é um crente habitado profundamente pela palavra, você exala a palavra nos relacionamentos, no convívio com seus filhos, no convívio com os outros. O texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. De que maneira a palavra deve habitar em nós? Veja, ele segue dizendo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. É assim que a palavra deve habitar em você, tendo em vista que ela ricamente mora na sua vida, porque você mora nela. Você será capaz de consolar, você será capaz de aconselhar as pessoas, de encorajá-las, de instruí-las. Não é função exclusiva da liderança da igreja instruir e aconselhar. Não é função exclusiva. Veja, é função da liderança da igreja instruir e aconselhar. Se você precisa de instrução, se você precisa de aconselhamento, é função da liderança. A liderança tem o dever de instruir e de aconselhar. Nós não podemos negar isso para ninguém. Agora, isso não é exclusividade nossa, isso é função sua. É função sua, meu irmão. Então, às vezes, tem problemas que eles não vão chegar a mim. Eles não vão chegar num presbítero ou num diácono, vai chegar até você. Tem pessoas que vão contar para você segredos, que você vai ficar arrepiado. Mas aí você pergunta, por que esta pessoa falou isso para mim? Porque ela confia em você. E ela sabe que de você pode sair uma palavra de esperança para o coração dela. Aconselhamento tem como base confiança. Se você confia no pastor, você vai procurá-lo e vai se aconselhar com ele. Se você confia no seu presbítero, você vai procurá-lo e se aconselhar com ele. Mas muitas pessoas terão maior convivência com você. E pela convivência que elas têm com você, elas vão te procurar para conversar. E qual é a sua função? Instruir, aconselhar. Discipular, aconselhar. A ideia de instruir, irmãos, é apresentar positivamente a verdade.
Essa é a ideia de instrução. Apresentar positivamente a verdade. A ideia de aconselhar ou repreender, admoestar, da palavra, do verbo notetel, é a ideia de expor as Escrituras para que a pessoa retorne à verdade, para que ela seja confrontada pela verdade. Então, muitas vezes, você vai apenas instruir, mas muitas vezes você vai confrontar o pecado da pessoa. Você vai ter que dizer que ela, com muita sabedoria, ela está errada. E ela está se afastando de Deus, mas com que base? Com base na palavra, com base na Escritura. Por isso você precisa habitar na Escritura, para a Escritura habitar ricamente em você, e para que você, exalando a Escritura, você possa, então, instruir e aconselhar os outros. Se você não vive as Escrituras, como você pode instruir? Se você não lê a palavra, você vai ficar refém da internet, daquilo que a internet está oferecendo. Você pode até trazer uma palavra bonita, mas não é sua. Não é sua. Esse é o problema de quem prega sermão do outro. Quem tem como base o que é do outro. Pastor que não estuda, presbítero que não estuda, diácono que não estuda, pregadores que não leem a palavra, que não estudam a palavra e pregam o que os outros fizeram, o labor do outro. É diferente quando Deus fala com você e você fala com o outro. É diferente quando Deus toca profundamente na sua alma pela palavra e por meio da sua vida Ele fala com o outro. É diferente, meus irmãos. É diferente. Por isso você precisa ser habitado pela palavra de Deus. Você deve ser tomado pela Bíblia. A Bíblia deve ser o seu alimento diário. Lembra do que Jesus Cristo falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É esta palavra que deve tomar a totalidade da minha vida. Então, habite na Escritura, para que a Escritura habite em você, e você instrua, e você, então, aconselhe outras pessoas. De que forma? Ele diz, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha que coisa interessante. A nossa adoração tem que ser encharcada pela palavra. As nossas músicas devem ser a palavra. Nós temos que cantar salmos como nós cantamos hoje. Nós precisamos cantar hinos como nós cantamos hoje. Precisamos cantar cânticos que são bíblicos. Tem cântico que não dá para cantar. Tem cântico que fala mais de você do que de Deus. Nós precisamos, aos poucos, irmãos, tirar tudo aquilo que fala mais da gente e menos de Deus. Tira tudo. E colocar mais músicas que falam de Deus e da sua palavra. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para exaltar os seus atributos, não o nosso mero sentimentalismo. Deus deve ser exaltado e glorificado. E à medida que nós cantamos a palavra de Deus, nós nos edificamos mutuamente, e a paz de Cristo inundará a nossa alma de forma mais abundante e poderosa, para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vendo, vistam-se das obras do novo homem em Cristo. Como? Revestindo-se do amor de Cristo. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto, revestindo-se da paz de Cristo. E o terceiro e último ponto, revestindo-se da autoridade de Cristo. Dá uma olhadinha no versículo 17 da nossa passagem, que diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. 2000, eu marquei o meu casamento com a Ana, ano 2000, em dia 8 de julho de 2000. Tive o privilégio de casar com a minha querida e amada, eterna namorada, né? E na ocasião eu estava aqui em São Paulo, estava no seminário. Eu não chegaria a tempo para a assinatura da documentação no cartório, né?
O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma procuração daqui, mandar via correio, e é claro que eu não ia procurar um homem qualquer, né, para assinar isso para mim. Pedi ao meu sogro para que ele, no dia, assinasse a documentação no meu lugar. Então, meu casamento no cartório aconteceu de forma representativa. Eu estava lá, representado na figura do meu sogro. Ele assinou no meu lugar. E depois voltamos, né, dia 8 de julho, apenas para o casamento religioso. E ali fomos edificados com a mensagem. E então foi uma bênção para nós. Veja, essa é a ideia do texto. Nós agimos na autoridade de alguém. Nós agimos representando alguém. Assim como meu sogro me representou lá, aqui nós representamos Cristo. Nós vivemos, nós agimos, nós pensamos, nós fazemos em palavras ou em ações todas as coisas no nome de Cristo. Por isso, se você vive de forma errada, considere, você está quebrando o terceiro mandamento. Você está tomando o nome do Senhor em vão. Porque é exatamente isso que significa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não significa apenas palavras chulas acerca do nome de Deus, mas implica também numa vida errada. Você leva consigo, meu irmão, o nome de Cristo. E por esta razão a sua vida deve honrar esse nome e exaltar esse nome em tudo o que você fizer para a glória do Senhor. Por isso você vive em submissão ao senhorio de Cristo, e o senhorio de Cristo, ele permeia toda a sua vida. E aqui fica muito claro isso, que o senhorio de Cristo permeia toda a nossa vida, a partir de 2 pontos aqui. Façam tudo em nome do Senhor, e o segundo ponto é dando graças a Ele, né? É o que diz aí no versículo, fazei-o em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo nós fazemos no nome dEle, e tudo nós fazemos porque Ele tem nos proporcionado fazer no seu nome. E por isso então nós somos agradecidos e louvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Você tem consciência disso, que você carrega o nome de Cristo e que você age na autoridade dEle? Que a maneira como você se posiciona na igreja, a maneira como você se posiciona fora da igreja, se você fazer de forma errada, você estará maculando o bom nome, o nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifique o Senhor. Nós fomos restaurados e renovados no poder do Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas para glorificarmos o nosso Deus e para o benefício do nosso irmão. Portanto, meus irmãos, revistamo-nos das obras do novo homem em Cristo. Em primeiro lugar, revestindo-nos do amor de Cristo. Em segundo lugar, revestindo-nos da paz de Cristo. Em terceiro e último lugar, revestindo-nos da autoridade de Cristo. Vivemos, agimos e pensamos na autoridade de Cristo para a glória de Deus, o nosso soberano Pai. Você tem procurado ter bons relacionamentos? Você tem conseguido? Se você tem falhado, eis aqui a resposta: viva no amor de Cristo, viva na paz de Cristo e haja na autoridade de Cristo. Somente desta forma poderemos então viver e desfrutarmos de uma boa convivência. Que o retrato da sua vida seja essas virtudes: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Que a sua vida seja retratada exatamente por esse espírito gentil e bondoso que nós podemos exercitar por meio da nova vida em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém. In Christ alone, who took on flesh,
fullness of God in endless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, healing the death of